Olá a todos, estamos mais uma vez num episódio de Entre Linhas e Bytes, promovido pelo TextPact. Eu sou o Ivan, da equipa de transição digital do CITEV, e vou moderar este painel. Comigo tenho o César, o Marcelo e o Ricardo, e pedia para se apresentarem, começando pelo César. César, eu sou investigador do Inescotec, do Porto, pronto, e tenho trabalhado em várias iniciativas europeias e algumas também nacionais, como é este o caso. Marcelo. Boa tarde, sou Marcelo Alves, sou diretor de inovação da Infos. Na Infos, nós temos um departamento próprio de inovação, ao qual trabalhamos, seja em projetos próprios ou projetos com parceiros, como o Citev, ou em consórcio, isso já desde 2020. Boa tarde, meu nome é Ricardo Silva e sou diretor-geral da Tintex, uma empresa têxtil, integrante do ecossistema aqui em Portugal. Pronto, o que nos junta hoje é um tema muito fraturante, que é a interoperabilidade de dados. Nós no Têxtil temos isto como um tema fundamental porque nós conseguimos fazer um assemble de um conjunto de empresas enorme que acaba por cada um fazer o seu conjunto de tarefas. Então a parte de interoperabilidade dos dados está aqui no coração e acaba por acontecer que a digitalização ocorre dentro de cada uma das empresas, mas no ecossistema das empresas temos ainda aqui algumas barreiras. Se calhar a tecnologia já existe, mas essas barreiras ainda estão por suplantar. E começava então por perguntar ao César: já foram estudadas estas tecnologias, já foram implementadas, mas onde é que estão estas primeiras barreiras na implementação neste ecossistema tão complexo e tão dinâmico como o têxtil? Realmente é estranho, eu sempre que penso nisso, sempre considero estranho, porque ao fim de tantos anos de desenvolvimento tecnológico, estando nós agora numa era chamada de interligação, toda a gente está ligada a qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer coisa, como é que ainda temos indústrias cujos sistemas de informação ainda funcionam como ilhas? Como selos. Uhum. Temos, por exemplo, neste caso estamos a falar do têxtil, indústria do têxtil, temos muitos fornecedores de tecnologia, assistimos nos últimos anos a um grande crescimento em termos de produção de sistemas ERPs, portanto temos vários produtores que concorrem neste mercado, e no entanto cada um destes sistemas de informação que tratam de encomendas, de planos de produção, daquelas atividades operacionais, como é que estes sistemas ainda estão desconectados? É que não estão ligados a nada. Sim, A única ligação é com os utilizadores dentro de cada empresa. Agora, um sistema com outro de outra empresa é uma realidade que ainda não existe. sim. Realmente é muito estranho. Porque é que isto acontece? Se calhar por várias razões. Se calhar a primeira delas é que eh, cada desenvolvedor de sistema de informação tenta resolver os problemas dos seus clientes, e não está muito preocupado depois com a interligação com outros sistemas de informação, sejam de fornecedores, sejam de clientes. E como não está muito preocupado com isso, não há aqui nenhuma força invisível ou mais visível que, que consiga motivar cada uma destas empresas de tecnologia a desenvolverem soluções mais conectáveis. Uhum. Os exemplos que eu conheço de sucesso noutras indústrias são indústrias onde existem empresas bastante fortes, com um grande número de fornecedores, e pela razão das próprias ligações de negócio entre as empresas, essa grande empresa consegue motivar os seus fornecedores a ligarem os seus sistemas ao dele. Pronto, este tipo de modelo, digamos que
que faz com que exista uma força que leva a que as empresas desenvolvedoras de tecnologia consigam, de alguma forma, criar esta conectividade. No têxtil, isso não tem acontecido, não é só o têxtil, há muitas indústrias onde isto não tem acontecido. Outra razão que eu se calhar mencionaria aqui é que muitas destas empresas desenvolvedoras de tecnologia desconhecem também soluções que sejam suficientemente genéricas e que sejam aplicadas a qualquer empresa com as quais se pretenda uma conectividade. Porque, como estamos aqui a falar de sistemas diferentes, cada sistema tem a sua base de dados, tem a sua estrutura, evoluiu de forma muito diversa e, portanto, querermos ligar um sistema com outro sistema exige aqui uma linguagem que nós chamamos de universal, ou o mais possível, o mais genérica possível. E eu acho que é também um pouco o desconhecimento deste tipo de tecnologia que faz com que as empresas não atuem muito aqui. Uhum. E depois há questões mais técnicas. Uhum. A questão mais técnica, se calhar a questão mais importante é a própria dificuldade em, mesmo que exista esta linguagem universal, não é simples. Porque esta linguagem universal tem que ser sempre muito genérica, tem que ser aplicável a vários casos, mas depois no concreto, essa linguagem tem que dar origem a interoperabilidades que sejam o mais seguras possíveis. Não pode haver aqui grande espaço de manobra ou grande flexibilidade, porque senão o que depois acabamos por ter é um sistema que implementa determinadas características dessa linguagem, outro implementa outras características dessa mesma linguagem e no fim a interoperabilidade não é alcançável. Sim, Pronto, eu assim de uma forma genérica, pronto, eu penso sim. que estas são as principais razões. A principal é mesmo um centro de gravidade aqui que atua como força impulsionadora de outros. Sim. Ou seja, exatamente há uma parte que é a motivação e a motivação do setor e a outra que é a parte técnica. Antes de passar para o Marcelo, eu ia pedir precisamente ao Ricardo para comentar esta parte da motivação do setor à volta disto. Parece que não há, deste início de conversa, parece que não há, mas de certeza Uhum. que há. É uma coisa que é recente, há 20 anos que se fala disso. A motivação é recente, até porque a Têxtil era muito fechada em si própria, cada empresa era muito individualista, muito pouco ecossistema, e havia os segredos do negócio que ninguém queria Tradicional, não é? partilhar, não é? Exatamente. Portanto, era uma cultura muito fechada e opaca. Hoje em dia penso que já não acontece isto, até porque as próprias circunstâncias do negócio, a abertura, a transparência exigida pelos clientes, pelas certificações, faz com que a informação seja mais difundida. Por isso as pessoas não têm medo. Acredito que a barreira que possa existir hoje é mais tecnológica, ou de implementação, ou rapidez, ou algum custo extra que as pessoas não estão a ver, não tanto a cultura. Cultura, não é? Isso já se Sim, ultrapassou. sim. Ou seja, acreditas que toda a gente está Hum, motivada? não Grande é? parte está, O grosso. o grosso. Meter um RP, que se falou, software houses a falar, e estes problemas técnicos todos, é claramente o dia a dia, este desafio. Quais é que são estes grandes desafios que vocês, das software houses, sentem mais no dia a dia? Hum, Pronto. O César já falou uma boa parte, o Ricardo também aqui deu um contributo do lado empresarial. Eu que vivo os dois lados, né, seja o lado da indústria, né, dentro de uma software house produtora de software RP e de outros sistemas para chão de fábrica, e também convivo na academia, né. O problema da troca de informação entre os sistemas, olha, eu lembro que desde 2005, quando comecei a fazer um mestrado, já se falava antes disso, de interoperabilidade de dados. Então, como permitir, e antigamente nem se chamava ERP, era software de gestão, né? E sempre tinha aquele problema, como tornar a troca das informações mais automática, mais fiáveis, né? E principalmente de forma transparente que não gerasse
ônus a quem estivesse operando o sistema, né. Então começou-se com essa parte de ontologias, vamos tentar, normalizar essas informações, e eu acho que começa por aí. O problema dos ERPs, das empresas tecnológicas, é que elas estão mais à frente, alguns passos à frente em termos de desenvolvimento, do que o desenvolvimento científico, onde essas normas estão sendo criadas, né, onde, por exemplo, parte da ontologia, até hoje se estuda, tenta-se normalizar esses tipos de ecossistema ontológico para normalizar essas informações. Mas o mercado não pode esperar, as empresas não podem esperar, né. O César também tocou num ponto interessante, né, hã, que é a questão de que tipo de dados ou não pode perder o sentido dos dados. Talvez esse seja um dos maiores problemas das empresas produtoras de ERP. Cresceram os sistemas de formas isolada, como o Caio colocou, né, cada empresa se fecha, tinha aquele problema anterior de, aí o meu negócio, eu tenho que proteger o meu negócio, e hoje uma era totalmente aberta de dados, acho que esse já não é mais o problema. Então as software houses hoje, hã, têm um custo muito grande de ter que adaptar todo o seu ecossistema, né, informático para uma linguagem comum que outras empresas consigam, entender aquilo ali, porque esse que é o ponto chave, não é simplesmente: "Ah, eu vou criar uma linguagem comum", Sim. é você ter por trás dessa linguagem um sentido. Então na hora que a Infos tem lá exporta lá um documento, Uhum. né, uma outra empresa que vai ler aquele documento, ele precisa entender que determinada informação tem um sentido. Então, a Uhum. Infos interpreta isso de uma forma e aquela empresa tem que interpretar Da também mesma daquela maneira, sim. forma, né. Então essa é a grande dificuldade, quando o César fala da parte mais da generalidade, né, que isso é muito difícil. Você não se tentar ser muito genérico, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, Sim. né. Tem que começar a se especializar, começar a criar aqueles verticais de linguagem para cada tipo de negócio, para que, empresas têxteis ou fabricantes de software para empresas têxteis, quando, vai trocar um documento, o atributo A para uma empresa significa um tipo de informação, por exemplo, unidade de medida, para outra empresa também seja unidade de medida. E o que hoje, muitas das vezes, não acontece, né. Às vezes o A para uma unidade de medida e o A para outro já pode ser um preço, por exemplo. Isso que torna difícil, essa troca de Sim. informação. E padronizar isso, né, entrando propriamente na questão, a padronização é essencial para a troca transparente de informação, que não gere tanto um custo, né, para as empresas que vão utilizar o software, o ERP, né, a empresa têxtil, mas também como os fabricantes dos ERPs que vão encontrar ali toda uma linguagem onde possa fazer Deixa-me essa troca. deixa-me roubar-te a palavra para essa parte da padronização. É muito importante, e muitas vezes se levanta, e aconteceu de eu entrar para o têxtil é muito específico, e quero-te roubar a atenção para perguntar aqui ao Ricardo. É sim tão diferente entre, claro, entre sub-áreas do têxtil, sim, mas as mesmas empresas falam assim de maneira tão diferente para não se conseguir, para ser uma grande pedra no caminho desta interoperabilidade de dados? Eu não acho. Acho que as empresas têm um passado e até podem chamar coisas diferentes no passado, mas que, mesmo falando uma coisa diferente, nós entendemos o que o outro diz. E se houver um sistema, uma força invisível que diga, olha, aquilo que vocês estão a dizer que é jersey e no outro que é malha é a mesma coisa, nós entendemos o que é que significa. Portanto, até porque isso acontece em qualquer língua. Por exemplo, knitted fabrics, que são Uhum. malhas em português, nos Estados Unidos não é knitted fabrics, é jersey fabrics. Pois. Ou seja, mas entendemos. Portanto, se houver uma uniformização Uhum. que alguém defina, que tenha lógica científica, é fácil. Sim. E não acho que haja assim tantas diferenças no passado das empresas para que isso seja um entrave no futuro. Eu encontrei já outros colegas do caminho do têxtil a dizer
se calhar na tua posição, a contratarmos pessoas de outros setores, que é para não vir com esse mindset fechado de, ai não, a nossa empresa é diferente, é totalmente diferente das outras. Não, isto tudo acontece. Mas agora também vou recuperar um papel, também ligado a isto, uma palavra que disseste que é o custo. E que é um assunto que vai bater para os dois, mas começo pelo Marcelo, que é comunicar às empresas, aos clientes, no teu caso, que isto vai ter um pouco mais custo, mas tem um retorno de investimento. É fácil? Ou ainda é daquelas coisas que é pouco tangível para a têxtil, que elas não conseguem medir? E depois também acho que é um paralelismo interessante falar do ponto de vista do Ricardo, que é que eles, caralho, o RP querem sempre é pedir mais dinheiro, porque no final, no final bate sempre nisto, não é? E acho que é um tema muito interessante se isto é mesmo. É compreendido o retorno do investimento desta parte da interoperabilidade. Posso te dizer, Ivan, que é um pouco complicado. Tem empresas que já têm uma gestão um pouco mais moderna, que até conseguem entender isso, né? Empresas que ainda têm uma gestão um pouco mais antiga, e você mostra, porque como é intangível, né, você não consegue mostrar ali, olha, se você pegar aquele bloco ali, com esse tipo de caneta, você consegue escrever, se você errar essa tinta aqui, você consegue apagar, então você não vai ter um desperdício daquilo, de folha de papel. Mostrar isso para as empresas é complicado, realmente muito complicado, porque nós temos um custo de desenvolvimento e muitas empresas às vezes até questionam do tipo, ok, mas eu vivi até hoje sem isso, né? Então eles sempre levantam-se esse tipo de questão. Eu vivi até hoje sem isso, posso continuar a viver sem isso. Mas aí quando você começa a ir buscar um outro lado e mostrar, não, mas daqui para frente você pode não conseguir mais viver sem essa conexão mais automática, essa troca transparente de informação mais automatizada, que vai permitir que você consiga trocar as informações que ora hoje você faz por e-mail, por telefone ou por um servidor, que é onde você coloca ali um documento, né? E isso gera custos, porque você vai ter que ter pessoas dentro da empresa só para tratar de e-mails que recebe com encomendas que foram alteradas e tem que fazer esse tipo de tratamento. Na hora que as empresas tecnológicas começam a levar, né, a trocar o viés e chegar e falar assim, olha, não, aqui você agora pode trocar informação automática. Mas eu consigo trocar por e-mail. Uhum. Já escutei isso. Falei assim, não, mas você não vai precisar agora de ter muitas pessoas dentro do setor tratando e-mails para ver se as encomendas foram alteradas, não foram alteradas, na informação de fornecedor, se vai atrasar ou não uma encomenda. Na hora que você começa a fazer o processo inverso, chegar e mostrar para ele o seguinte: quantas pessoas você tem para tratar esse tipo de informação dentro da sua empresa? Eu tenho X. Precisa? Não, eu preciso de muitas dessas pessoas em outro setor. E elas são deslocadas para fazer esse tipo de tratamento. Na hora que você mostra que ele vai conseguir liberar essas pessoas para a real finalidade do trabalho delas e que o sistema já mais automatizado, com essas informações padronizadas, vai fazer isso de forma mais automatizada, o empresário do lado têxtil, ele, não só do lado têxtil, como de outras indústrias, já começam a perceber o ganho que ele vai ter, Uhum. né? Acho que esse é a mudança de mindset, né? E eu acho que principalmente quem é da área comercial das empresas de software é que precisa ter uma mudança desse mindset na hora de fazer esse tipo de De comunicação. conseguir ser mais transparente a comunicar esta parte do retorno. Eu disse que é a ti, mas acho que passa ali primeiro no César. Esta parte de comunicar a ciência, a investigação, o desenvolvimento e estas tecnologias já é uma coisa que o César, de certeza, já, vou dizer, tropeça e que não é fácil, nomeadamente num setor assim tão tradicional como é o nosso, que eu acho que já não é tão esta característica que se devia dizer, mas acaba por ser ainda. Mas como o Marcelo estava a dizer, não é fácil de, Mensurar, né? de medir aquilo que as empresas podem ter a ganhar. Não no imediato, mas se calhar no futuro. Por exemplo,
enquanto que antigamente era relativamente raro fornecedores indicarem aos seus clientes o estado atual da produção, porque dava muito trabalho e porque também não era muito desejável. Estando os sistemas ligados, isso poderá ser criado de forma automática. E isso despoleta um outro tipo de relação entre empresas, não é? E Uhum. eu acho que estas pequenas coisas no imediato e depois a potencialidade que vem no futuro, eu acho que nós ainda estamos a aprender neste projeto em questão, que é o PPS 14, ainda estamos a aprender porque estamos precisamente numa fase onde estamos portanto, a envolver utilizadores reais, não é? nas empresas, e estamos a tentar obter deles e a explicar-lhes também este tipo de tecnologia para conseguirmos melhorar a nossa narrativa, não é? Porque nós temos que ter aqui uma narrativa forte para motivar as empresas no futuro a aderirem, porque isto, atenção que isto dá muito trabalho, mas eu acho que nós aqui, agora se calhar falando de outras questões, eu acho que nós aqui temos a sorte de termos sentados à mesma mesa um grande conjunto de desenvolvedores de tecnologia, que são todas concorrentes umas com as outras. Portanto, aqui o Marcelo Uhum. representa uma dessas empresas, a Infos, mas temos aqui mais 4 Uhum. produtores de sistemas ERP e eu acho que tivemos a sorte, se calhar os agradecimentos vão mais para o Citev, que teve esse trabalho no início, de juntarem estas pessoas à mesma mesa, por forma a termos uma definição da tal linguagem o mais homogénea e o mais rigorosa possível, porque homogénea porque tem que ser aplicada a todos os casos e rigorosa porque as coisas não podem falhar, não é? Portanto, termos 5 empresas, mais 2 que também atuam aqui como desenvolvedores, que estão a olhar para a semântica da informação, dos dados que são trocados entre um RP e o outro, eu acho que nós no passado nunca tivemos um projeto com esta natureza. Uhum. Este projeto é único por causa disso. Portanto, esperemos que termine bem e que as coisas não morram. Uhum. E o não morrer tem a ver exatamente com esta narrativa que nós ainda estamos a construir. Sim. Esta parte, a comunicação, tem duas vias, não é? E vocês podem dizer que são mal interpretados, mas o Ricardo também pode dizer que nos entende bem e a culpa está distribuída. E aqui a minha questão para o Ricardo é precisamente esta parte de compreender as software houses e mesmo os centros da tecnologia para trazer isto no têxtil e mesmo para ti. É fácil ou eles falam zeros e uns e isso não se converte. Tu estás a perceber esta Então, dinâmica. E se tens se calhar algum caso que tu viste, ok, a interoperabilidade ali, se tivesse existido, tinha resultado em uma melhor relação com o cliente, com alguns parceiros. então, isso são duas perguntas. Vamos à primeira. São duas perguntas. A linguagem não é comum. E eu passei por vários processos de tradução de linguagem de programação para negócios têxtil, até porque quando fiz implementação de ERP na minha empresa foi o que eu fiz. E eu senti que consegui fazê-la melhor Uhum, porque entendo os conceitos tecnológicos por trás, mas precisei de estudar muito uhum, e precisei de conseguir pôr várias pessoas diferentes a falar a mesma língua. E já passei por outros processos de amigos e empresas parceiras onde correu muito mal, porque não havia esta linguagem. Agora, de uma forma normal num negócio, o fornecedor tem sempre de se pôr no lugar do cliente. Portanto, se me perguntas, são as software houses que têm que estar mais próximos da linguagem das empresas têxteis? Sim, como em qualquer negócio, têxtil ou não Mas tu têxtil. achas que eles conseguem transmitir bem Não, estes. é difícil. Uhum, Têm uma linguagem muito própria, estão focados no. pois. Têm um modelo de negócio não focado no serviço ao cliente, tradicionalmente falando, né? Tem um modelo de negócio focado na tecnologia. Uhum, Isto é algo, não é de português, não é sequer daqui, né? sim, sim. É algo normal e conhecido. Agora, onde é que as empresas têxteis podem ter aqui um ângulo importante? É que se conseguirem fazer esta ligação, vão ganhar competitividade face a outras. No negócio onde operam, ou outros mercados também. Portanto,
Eu senti isso, senti que ganhei mais força por conseguir ter uma linguagem mais próxima. E ajudei o fornecedor de serviço neste momento, no meu caso, a criar algo que também me beneficiasse a mim. Portanto, o facto de eu ter estudado e na minha empresa termos estudado isso fez com que tivéssemos uma vantagem. Portanto, apesar deles terem que estar capazes de ouvir e porem-se no nosso lugar, se nós também o fizermos, vai ser mais fácil. Daí interoperabilidade, não só monólogo, né? Uhum. A questão do custo. Há vários casos possíveis. Há alguns que, para entendermos melhor, é deste exemplo. Um cliente meu faz uma encomenda no valor de 50.000 euros de um artigo do meu portfólio. Mas se ele escrever mal o artigo, o código, ou a descrição, ou a informação, não me der corretamente, Uhum. eu interpretar da forma que eu acho que é, ou seja, uma pessoa na minha equipa comercial escrever de uma forma diferente daquilo que o cliente pediu, depois essa informação passa para dentro da empresa de outra forma, eu vou estar a produzir 50.000 euros de mercadoria, Uhum. que eventualmente o cliente não vai querer e comercialmente eu vou aceitar a reclamação. Porque é meu cliente. Ou seja, nós conseguimos evitar isso com estes sistemas. Outro ponto, eu e um fornecedor, se neste negócio competitivo que é o têxtil, a rapidez é motor de diferenciação, e é. Uhum. Se eu tiver que esperar 1, 2, 3 dias por uma resposta do fornecedor, para um prazo, para um preço, para uma especificação técnica, já vou perder competitividade. Portanto, se o meu sistema estiver ligado a um fornecedor, eu vou ter respostas imediatas, consigo ganhar negócios mais facilmente. E assim em várias camadas. Portanto, claramente é uma vantagem competitiva para o nosso setor. Uhum. Esta parte da simbiose que o Ricardo falou, de eu, como um software house, estou a desenvolver para um caso único. Ao ter vários casos, eu consigo fazer quase como uma transferência de conhecimento entre eles todos. Isso é um desafio, essa transferência de conhecimento acaba por ser frutífero, às vezes, se calhar não, é mais confuso. Eu falo com aquela empresa têxtil que faz a mesma coisa que a outra, parece que estou a falar com ecossistemas completamente. Isto acontece, é uma barreira. Em muitos casos, sim. Eh, por exemplo, posso me colocar nessa posição de que quando eu cheguei cá em Portugal, eu não conhecia nada do setor têxtil. Minha indústria, que eu trabalhava no Brasil, era, claro, era na área de tecnológica, era na área também de centro de investigação, mas nós atuávamos muito mais em empresas do setor financeiro, banca, telecomunicações e indústria petroquímica, né? Então, isso que o Ricardo falou é essencial. A primeira coisa que eu fiz foi assim, eu tenho que aprender essa linguagem. Acho que esse é o primeiro ponto, Este aqui tá? fazer o Têxtil Ásia. Pois. Ou seja, então eu tive que primeiro entender os termos, o que que era. Para mim era uma indústria totalmente nova, tá? Embora você tenha ali aqueles processos sequenciais, toda indústria tem e tudo, mas você tem uma terminologia própria, você tem uma forma de estruturar aqueles processos de uma outra forma. Hã, Você tem, as subcontratações, uma série Ah, de há ali alguns subprocessos. problemas que são muito específicos e que tu Pois, pensas que são sim. lógicos, depois falas e ficas ali meio confuso, mas Pois depois de é, entender sim, faz, sim. faz sentido, sim. Então eu Acontece. comecei a pra tentar superar essa barreira, a primeira coisa que eu fiz foi: "Olha, eu tenho que aprender esse ramo de negócio". Pronto. Então, internamente, lá dentro da empresa, temos lá consultores, com muita experiência, né, nesse setor, com mais de 20 anos. Fui aprendendo aqui, fui aprendendo ali, um termo aqui, um termo ali. Vim fazer aqui uma formação no CITEV também, sobre indústria têxtil, vestuário, mas nada substituiu estar ali no chão de fábrica. Claro. Eu falo lá com os meus pares e digo o seguinte: olha, não faça isso. Vá lá no chão de fábrica, vá lá no cliente, veja a realidade dele, vê a realidade da fábrica, e aí você vai perceber realmente se você está fazendo a coisa certa ou está fazendo a coisa errada. Porque às vezes nós tentamos por um facilitismo, né? Coisa que, e aí eu digo, pela formação tecnológica, né? Nas faculdades, que a pessoa que está desenvolvendo o sistema tem que se colocar na cadeira do cliente, na posição do cliente. Mas isso é uma coisa muito abstrata, tá?
eu vou me colocar, mas eu tenho o meu conhecimento limitado daquele negócio. Se eu conheço aquele negócio a fundo, eu posso me dar o luxo, sim, de chegar a um determinado momento, no início, me colocar numa cadeira, botar o chapéu do cliente, assim, o que o cliente poderia tirar proveito disso aqui? Pode fazer isso, isso, mas depois ele não pode esquecer de ir lá na fábrica do cliente, com o cliente e validar tudo aquilo ali. Porque o cliente tem uma realidade, está vivendo aquela realidade que é o dia a dia dele. O nosso o dia a dia é produzir software, que é muito diferente, né? E aí conseguir fazer essa transposição, eu acho que é o essencial Uhum. para que tudo corra de uma maneira mais tranquila, né? ah, Nessa fase de desenvolvimento para a gente conseguir atingir esse objetivo que as empresas têm. E um outro ponto também que me chama a atenção sobre que o César logo no início tocou, né, que um determinado tipo de indústria, você tem um fornecedor forte, ou tem uma indústria forte ali, uma fábrica muito forte, uma marca, e que ela impõe a sua cadeia de suprimento. Olha, você tem que trabalhar dessa forma se quiser continuar comigo, né? E um dos problemas que eu sempre escutei e ainda continuo escutando de muitas empresas do setor é que, olha, mas eu não posso impor muito às empresas que trabalham comigo, meus subcontratados, senão eles vão me abandonar e aí eu fico, em determinado momento, sem aquela produção, né? E aí você tem um dilema, né? Eu avanço e faço com que aquele meu subcontratado opere da forma como ele tem que operar, né? Mas se ele não quiser, ele vai me abandonar e vai para o meu concorrente. E agora, o que eu faço? Né? Ou seja, eu também entendo esse dilema do empresário da indústria têxtil, né? Mas nós da indústria de software, a gente quer resolver esse problema. Mas, em alguns momentos, existe um problema ali político da relação comercial entre o contratante e o subcontratado, que aí está fora da indústria tecnológica e até mesmo da academia, né? É uma relação muito mais ali puramente comercial entre essas empresas. Se calhar uma coisa que nós não falámos foi a soberania dos dados, não é? Então agora estás-me a dizer que eu vou disponibilizar os meus dados para o meu cliente e o meu cliente vai saber quando é que vai estar a minha encomenda, se está parada, se não está, não é? Esta parte, se calhar, e também falar um pouco das tecnologias que salvaguardam tudo isto, e se calhar até pedia ao César data spaces, soberania de dados. Quais são estas tecnologias que de facto estão aqui por trás desta orquestra toda? Portanto, nós aqui no TechSpac temos, digamos, temos duas linhas de trabalho. Temos uma que eu considero que é a mais importante, que é a da definição da tal linguagem comum. Nós chamamos modelo de informação. Pronto, que tem sido desenvolvido de forma partilhada com os conhecedores da indústria têxtil, mas no âmbito dos ERPs. Portanto, pessoas como o Marcelo e outros colegas, semanalmente, de 15 em 15 dias, reúnem-se, olham para determinado tipo de elementos, de estruturas de dados e tentam chegar a consensos. Pronto, essa é uma questão, tem sido a questão que tem dado mais trabalho e é a pedra basilar deste projeto. Sem isso, nós não vamos a bom porto. A outra questão em que eu tenho estado particularmente mais envolvido tem mais a ver com. Nós no projeto usamos duas palavras-chave. Uma é a interoperabilidade semântica, que é esta parte da linguagem, modelo de informação, e outra é a interoperabilidade técnica, não é? Como é que nós, fazendo uso da internet pública que nós temos, como é que nós concebemos um sistema que faça com que um ERP comunique dados com outro ERP de ponto a ponto, sem que esses dados sejam guardados na internet por ninguém.
porque nós não queremos um sistema centralizado como já foi solução no passado, porque senão começam a surgir as questões: mas então os meus dados estão aonde? Quem é que tem acesso a eles? Pronto, para evitar isso, nós aqui estamos a usar um sistema distribuído, portanto, daí portanto, o tal ambiente de espaço de dados. Um ERP gera os seus dados, os seus documentos de negócio, e eles são transmitidos para outra ERP. E aqui no meio temos o que nós designamos de espaço de dados, que é um tipo de arquitetura que nós estamos em 2026. É uma noção que foi introduzida inicialmente pelos alemães há 10 anos atrás, tem sido desenvolvida de forma gradual, como um sistema distribuído, e que, para além de garantir que os meus dados têm como destino determinado sistema ERP, em específico, e eu sei quem é o meu parceiro de negócio, é o meu fornecedor, é o meu cliente, portanto, eu sei a quem é que estou a disponibilizar as minhas encomendas, o meu estado de produção, mas ao fazer isso, também estou a utilizar, e é isso que distingue esta noção agora mais técnica dos espaços de dados, que é estou a ser muito preciso em quem é o dono dos dados e quem é o utilizador ou consumidor dos dados. E isso está a ser feito usando uma nova figura em termos de software, que é a figura de contrato, que é quando eu defino uma ligação virtual entre o meu ERP e o ERP do meu subcontratado, eu estou a estabelecer aqui um contrato, em termos técnicos, segundo o qual eu estou a disponibilizar dados para aquele ERP e aquele ERP também está a disponibilizar dados para mim, porque a ligação aqui tem sempre dois sentidos, não é? E, portanto, estes espaços de dados é uma tecnologia relativamente recente e que nos permite, portanto, abordar a interoperabilidade técnica e não a semântica nesses termos. Queremos ter ligações seguras, queremos ter ligações, trocas de dados que não sejam sujeitas a escutas por parte de outras instituições que estejam a trabalhar na internet, não é? Portanto, não queremos que ninguém tenha acesso às minhas encomendas, porque isso isso é importante, não é? Para o meu negócio. E, portanto, aqui as ligações seguras pela internet é uma questão essencial. E depois também é termos a fiabilidade do nosso sistema em como a encomenda que eu enviei há 5 minutos realmente chegou ao destino e não ficou perdida, algures, numa terra que é de ninguém, na prática, não é? Porque a partir do momento em que nós começamos a olhar para a internet, há aqui uma terra que é de todos e não é de ninguém em particular, não é? Pronto, e aqui podem-se levantar sempre problemas de privacidade, de autenticidade, não é? Portanto, nós neste projeto, na interoperabilidade técnica, temos utilizado essa nova tecnologia dos espaços de dados e eu penso que com sucesso. Marcelo, isto traz todo um novo nível, uma nova camada de tecnologias e desenvolvimento. Ou seja, o ecossistema da tua equipa e das equipas das software houses ganharam aqui novos desenvolvedores com características diferentes para responder a este desafio, a estas tecnologias. Sim, não? Mudou alguma coisa de facto? Sim, muda bastante. Primeiro muda o paradigma, né? Antes você tinha lá o teu software isolado do mundo. E agora começa-se olha, agora precisamos trocar informação entre esses sistemas. Ok. Fazemos pela internet, já existe tecnologia para isso, tudo. Mas aí vem as questões de legislação, né, que aí eu acho que o César tocou bem ali nessa questão das privacidade dos dados,
Então, tem a lei europeia aqui de proteção de dados. Então, isso traz um outro grau de dificuldade nesses tipos de implementação. E aí as equipas, elas precisam ser dinâmicas e conseguir se adaptar rapidamente a aprender essa nova tecnologia, tá? Ah, como vai se fazer, como vai se comunicar, como nós vamos alterar os softwares para se comunicar com essa nova tecnologia sem que gere um custo imenso, tanto para a empresa tecnológica como para os clientes que utilizam esse nosso software, tá? Então, aqui nós temos dois grandes desafios, né? Como o César bem colocou, desde o início a gente sempre fala em interoperabilidade semântica, que é acharmos esse conjunto e normalizar esse conjunto de dados, né? Só isso já traz um alívio muito grande também em termos de tempo de desenvolvimento, custo para desenvolver, né, essa solução. E depois a interoperabilidade técnica é, ok, como é que nós vamos fazer o ERP se comunicar ponto a ponto com todas as empresas a qual o meu cliente tem uma parceria comercial, né, e que usam outro software ERP, que tem outro tipo de comunicação e assim sucessivamente. Ou seja, vai se criando ali uma teia, né, uma teia de aranha ali em termos de interligação e precisa ser muito bem planeado todo esse desenvolvimento para que depois a empresa que vai estar utilizando e assim, olha, falhou, mas falhou aonde, né? Porque o grande problema não é só desenvolver, é depois a gente vê o seguinte, é rastrear aquilo que está sendo feito, né? E nem sempre isso é fácil de se fazer. Da mesma maneira que o teu ecossistema e os teus perfis de conhecimento à tua volta mudam, no têxtil, para quem adota ou quem vai adotar, o ecossistema vai mudar. Aquela clássica da pessoa que tem de andar com o telemóvel ou ir para ver onde é que andam as encomendas, poderá vir a deixar de existir. Quer dizer, gostávamos que, não é? Mas sentes que de facto vai mudar e consegues partilhar connosco onde é que achas que esta tecnologia vai trazer essas mudanças, mesmo no ecossistema das pessoas em Sim, si. sim. Traz mais visibilidade, acima de tudo. Ou seja, no dia a dia vamos ver pessoas com mais ecrãs, à volta do computador, mais que um monitor. Na minha empresa já vejo isso. Uhum. Eu tenho 5 monitores, por exemplo. Mesmo porque tenho muitos painéis de visualização internas. Não é o caso da operabilidade entre sistemas, mas interna. Mas faz com que as pessoas sejam mais alertas, sejam mais rápidas a decidir, tomem melhores decisões. Portanto, nós não queremos reduzir o número de pessoas forçosamente. Queremos é fazer mais com as mesmas pessoas, não é? Esse é sempre o princípio, porque queremos um negócio maior, mais em crescimento. Agora, a rapidez das decisões é crítica. E isto traz-nos rapidez e assertividade nessas decisões. Sem dúvidas, não vamos esperar um dia ou 2 dias que alguém responda, que alguém atenda, que alguém escreva uma mensagem no WhatsApp. É instantâneo. Não é preciso grandes truques. Isto aqui é o que toda a gente sempre sonhou. É ter informação fácil. Nós hoje acreditamos na internet e acreditamos nas mensagens que recebemos. Antigamente também eram pombos correio, não era? Sim. Eram mensagens de fogo e Sim, fumo. antigamente era mais sobre ir buscar a informação, agora é sobre validar a informação. Portanto, é exatamente esse o pressuposto. É pegarmos, acho que é mais fácil comunicar se pegarmos em analogias. Eu gosto muito de analogias por isto. Pegamos em coisas que toda a gente entende, trazemos para este nosso caso prático. Portanto, estamos só a trazer à realidade industrial e do negócio aquilo que já está nas nossas vidas. Não é? Qual é que era a mensagem, também agora para terminar a nossa conversa, qual é que era a mensagem, se vocês também quiserem, mas esta deixo diretamente para o Ricardo, achas que devias transmitir a quem ainda não entrou neste barco da têxtil, que se devia juntar, porquê? Hum. Nós estamos numa altura, especialmente agora, numa altura mais difícil do negócio. Portanto, temos sempre um desafio que é encontrar novos clientes, novas encomendas e ter o negócio mais rentável, não é? Por isso, isto é uma questão de, não é só sobrevivência, mas é sobrevivência e crescimento. E termos decisões certas, no momento certo, e uma ligação mais leal até com os nossos clientes e fornecedores faz com que este crescimento seja mais sustentado. Porque quem vai estar mais ligado vai estar mais seguro. Isso é certo. Quem estiver ali sozinho,
a tentar sempre saltar de um lado para o outro e não tiver ligação com os seus clientes, vai ter mais dificuldades. E há pouco tocaste num ponto de não querer demonstrar onde é que as encomendas estão e em que pontos estão. Esse Transferência, tem isso. sido o principal dilema dos Uhum. empresários, né? Eu não quero demonstrar o falhanço, o erro. Nós vamos passar por essa fase. Nós vamos ter sempre uma fase de erro e de, vamos chamar humilhação, não é? Uhum. E pá, aquela encomenda que eu achava que ia entregar no tempo, não vou entregar no tempo. Mas se olharmos para esse erro como uma aprendizagem, os nossos sistemas vão melhorar. Uhum. E essa visibilidade vai trazer confiança Confiança. no cliente, vai fazer com que nós próprios melhoremos para o futuro. E isto não é probabilístico, não é uma vontade, isto é factual, isto acontece, porque o erro leva à melhoria. E onde é que as pessoas podem ter mais medo também? É no custo, no investimento, na incerteza, e não sabem o que é que vai acontecer, não é? Mas se acreditarem, primeiro, e forem falar com os seus fornecedores de serviços, da ERPs, pessoas que conheçam na área da informática e se aconselharem, vão perceber que isto já existe há muitos anos noutras indústrias e que funciona extremamente bem. Faz com que as empresas estejam mais ligadas, com mais certeza. Os negócios, aquilo que é verdadeiramente importante, mantém-se ainda dentro da empresa e é propriedade sua. Agora, estes dados são dados de transparência e informação que têm que ser partilhados, faz parte do dia a dia, não é? Só é uma forma mais fácil de o fazer e sem esforço. Uhum. Portanto, a minha sugestão é falem com os fornecedores de serviços que já trabalham hoje ou que eu são à volta e peçam-lhes opinião. Peçam-lhes cotações, informação. Quanto é que custa uma coisa destas? Quanto é que me custa este mês? Daqui a um ano? Uhum. O que é que eu preciso dentro da empresa de mudar? Preciso de contratar? Se calhar não preciso de nada. Mas fazer as perguntas certas. Porque esta linguagem que os informáticos e os empresários tinham diferente é cada vez mais próxima se fizermos as perguntas certas. E vamos ver que o investimento é muito baixo para aquilo que o retorno recorrente anual é. É isso que importa. Sim. Resta-me então agradecer-vos por esta muito simpática conversa. Acho que temos aqui alguns pontos, mas parte da transparência e de trazer a confiança ao nosso setor nos dados é muito importante, que depois também vai escalar para outras coisas, Uhum. inteligência artificial, ODPP e tudo mais. Acho que este tema acaba por ser o fantasma de muitos outros grandes temas, mas que tem uma importância tanto não é, ou maior como eles. Por isso, César, Marcelo e Ricardo, obrigado Obrigado eu. e Obrigado. Obrigado. até ao próximo episódio de Entre Linhas e Bytes.